Então é o seguinte, é porque ministério não é lugar para eu ser celebrado, ministério é lugar para eu morrer. Quem entra para o ministério? Porque é o seguinte, o papai colocou, a mamãe colocou, o porquê quer fazer a vida. Aí lá vem, títulos que eu não gosto, que a gente é tratado. Reverendo, eu não gosto. Meu Jesus. Não, reverendo é um título que na verdade foi inventado para colocar a pessoa acima dos outros. Leigo, eu não gosto. A Igreja Católica inventou o termo leigo para dar valor ao clero, porque antes a igreja ela era uma só. Se você pegar Atos capítulo 1, a Bíblia diz que estavam orando Pedro, Tiago, João, Maria. Até a Maria, mãe de Jesus, estava no culto pela manhã. E não havia espírito de grandeza, nem de liderança. Outro texto, título que eu não gosto, líderes. Não. A Bíblia chama pastor sempre de pastor. Pode observar. Regador. Pode observar. Plantador. A Bíblia nunca ela vai adjetivar o pastor como líder na acepção da atualidade. Nunca. E aí se você pegar, me fugiu agora o nome de um líder, que ele diz que esse foi o maior problema, aplicar títulos de líderes seculares a pastores. Verdade. Porque se você analisar, você vai ver que todo o tempo na Bíblia, como era que a mulher olhava para Eliseu e dizia, vai passando ali um santo homem de Deus. Era assim? Sim. Vai passando um santo homem de Deus. Pronto. Essas palavras, lá vai, pastor, presbíteros, né? Até no próprio texto grego, quando você vai lá, presbíteros, ele tem dois sentidos. Era um ancião de idade mesmo, mas também era uma pessoa que a comunidade respeitava por causa da comunhão que ele tinha com o Senhor. Nunca os termos na Bíblia foram aplicados por causa de hierarquia, foram aplicados por causa da piedade que eles tinham. Comunhão com Deus, o respeito diante da comunidade. Agora você vê, até o termo apóstolo, Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele diz que o termo apóstolo passou a ser uma tradição, porque a igreja viu que eles foram enviados por Jesus, e daí o respeito que tiveram por eles. Meu Deus do céu. Então, essa ideia, e aí é o que vem, reverendo, bispo, arcebispo, bispo primaz. O que acontece na igreja? Não foi só a igreja, segundo século. Tinham as cidades que eram cidades polos importantes. E aí o que acontece? Um bispo dizia assim, eu sou bispo de Alexandria. Esse aqui mora numa cidadezinha capenga, tu não é bispo, então eu sou bispo aqui. Aí começou essas ideias. Arcebispo, pronto, eu estou numa maior cidade e vou dominar vocês, então vou ser chamado de arcebispo. Mas essas titulações, nenhuma delas são bíblicas. E aí o que acontece? Quem é que quer ser chamado? Aí lá vai, o Felipe perguntou. Charles Swindoll perguntam, quem é que quer ser chamado de servo? Me mostra um pastor de igreja grande ou de grande ministério que ele prefere o título servo. E aí quando você vai para Romanos 1, Paulo está lá. Paulo, e ele piora o texto. Ele piora. Paulos, doulos, apóstolos Cristo. Paulo, apóstolo. Aí ele vai dizer, doulos, servo. Escravo. Esse era o título preferido de Paulo. Às vezes a gente quer entrar na fila dos que mandam, e ela é grande demais, tem muita gente querendo mandar. Se a gente entrar na fila dos servos, acho que a gente vai ter mais possibilidades. É porque não há atrativo em servo. O que é atrativo? Está aqui o pastor Zéu, um grande erudito, homem de Deus, já viajou por vários países, e esta noite a igreja quer receber esse especial. Eu quero isso. Não é assim? Enche os olhos do coração. Está aqui o maior teólogo, que é best-seller, a obra dele. Vamos receber. Eu quero isso. Mas será se eu quero o que Paulo queria? E aí como é que Paulo termina o ministério dele? Começa rico, porque Paulo era de família rica. Sim. E termina pobre, abandonado, tuberculoso, sozinho. Aí na prisão, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele dá uma retrospectiva. E diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Esse era um pastor para ser um pastor mais decepcionado e triste no mundo. Verdade. Era assim? Se hoje a pessoa adoece, cristão já está sendo errado. É isso. Por que está doente? Né? E mais, por que não tem dinheiro? Por que não tem casa boa? E por que ninguém liga para mim? Todas aquelas questões. Aí você vê o seguinte, Paulo foi abandonado por grandes companheiros do ministério. Paulo foi abandonado pela igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Se hoje Paulo fosse vivo,
Tem estatística aí, estatísticas. Tantos pastores se suicidando nos Estados Unidos, tantos pastores se matando, mas você sabe o que é? Decepção não com o chamado. Mas, igreja? Não, com a igreja também não. Decepção com o próprio ministério que ele achava que ia dar o estilo de vida que ele queria. Verdade. Aí é o perigo. Porque eu tenho que saber que eu fui chamado para esse ministério. E nesse ministério eu não vou ter glória. Nesse ministério eu não vou ter status. Nesse ministério eu não vou ter nome. Vocês sabem qual é o maior problema? É que quando alguém entra para um ministério pensando que aqui é lugar para ser feliz. Muitos entram pensando que ministério é um lugar para se fazer. Por isso que eu disse agora há pouco. E aí vem a crise da liderança hoje. Por que você vai... Eu estive agora lá em Londres, e aí o governo, que lá as igrejas tradicionais, não as brasileiras, as tradicionais, elas são mantidas pelo governo. E tem uma igreja lá que eu vou me reservar de citar o nome. O governo colocou com bons salários 300 igrejas à disposição de qualquer pastor para ir pastorear, com casa, salário e tudo. Não apareceu ninguém. Jeftec é o endereço. Igrejas tradicionais. É claro que só pode pregar, só pode ser quem é nato mesmo de lá e quem fala inglês, né? Fluentemente, que é de lá mesmo. Então, o que acontece? E eu me perguntei, por que não apareceram? Também na Europa. Com tanto atrativo. Por que eles não vão com tanto atrativo? Vocês estão entendendo agora? Então é o seguinte, é porque ministério não é lugar para eu ser celebrado. Ministério é lugar para eu morrer. Então o que acontece? Paulo diz, ele olha para trás e diz assim, todos me abandonaram, não é assim? E ninguém apareceu na minha primeira defesa. Esse homem era para ser o pastor mais frustrado do mundo. Meu Deus. Lógico, não é isso? Hoje tem pastor que se um membro, aí ele pergunta, se o membro criticar ele adoece. Ele não aceita crítica. Ele não aceita opinião numa reunião. Eu estou errado? Não. Ele não aceita contrariedade na mensagem dele. Ele fica cavando elogios. Ele fica, termina o culto, ele fica perguntando, e aí, irmão, o que você achou da minha mensagem? Me diz aí, o que você diz aí? Ele quer que a igreja olhe para ele e veja. Ali está minha esposa. Minha esposa está bem ali. Ela sabe disso. Até quando chega uma pessoa na igreja, a pessoa diz assim, pastor Zé, aí, fulano de tal é um bichão. Eu disse, está conosco, irmão, fique de pé, irmão. Só assim eu falo. Porque nós temos que entender o seguinte, eu tenho que entender, aí vem a pergunta dele, é que aí está o problema. Todo mundo hoje quer fama, todo mundo quer nome. Não é assim? Sim. Aí vem, eu não lancei esse livro ainda. Não ame seu ministério, não ame sua pregação, ame Jesus. Amém. Porque quando eu amo meu ministério, eu vou trabalhar para mim. Quando eu amo a minha pregação, eu vou trabalhar para eu me tornar famoso na pregação. Por isso que Jesus disse para Pedro, tu quer pastorear? Ame primeiro. Sem amor, você não vai para lugar nenhum. Aí se vocês analisarem, por que nós temos pessoas que não são pastores e que doaram a vida por pessoas e morreram pobres? Porque elas tinham amor. E aí o que me envergonha é eu saber que eu sou um pastor, tenho vocação espiritual, e a pessoa que não tem essa vocação ser melhor do que eu nesse lado. Não existe liderança cristã verdadeira, eficaz, sem amor a Deus e amor às pessoas. Sem amor. E aí, vou finalizar dizendo uma coisa, que tem muita gente me ouvindo, de muitos pastores. Eu entrei no ministério sabendo que eu vou ser criticado. Eu entrei no ministério sabendo que tem crente que não me ama. Eu entrei no ministério e tem dia que eu chego na igreja, o irmão diz assim, pastor, irmã, agora ele está falando mal do senhor. Aí eu passo por ela, Padre minha santa, como é que está? Tá bem? Porque ela não é o meu chamado. Sim. Ela não é o meu chamado, vocês entenderam? Então, se o irmão, ele pegar na internet, eu vejo aí na internet, eu não concordo com o pastor, eu não estou me importando se ele concorda. Paulo diz em Romanos 14, tenha tudo bem definido. Eu estou sabendo que eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou pregando ideias minhas. Sabe qual é o maior problema? Quando eu vou para o púlpito com ideias, quando eu vou com Bíblia, eu não peço perdão. Verdade. Sabe por que a maioria dos pregadores perdem perdão? Porque não pregam Bíblias, pregam analogias. Aí a irmã fez a pergunta bem aqui agora há pouco. E a analogia é a coisa mais perigosa do mundo. Eu tive uma professora que ela dizia assim, não quer ser confrontado? Não quer ser repreendido? Fala só o que a Bíblia diz. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes eu pego o texto bíblico e eu invento o que ele não está dizendo. Ah, tem muito isso. Isso? E aí quando eu invento, pastor Felipe, o que ele não está dizendo, aí eu vou ser massacrado. Não pregue sobre Coca-Cola, o vidro de Coca-Cola. Não pregue sobre o shampoo. Pregue a Bíblia. Porque é o seguinte, se você pregar a Bíblia, a autoridade do pregador não está na voz, não está na fala, não está na oratória.
Está no que a Bíblia diz. Na palavra. Na palavra. Eu posso. O irmão perguntou para mim, pastor, você não tem unção quando está pregando? Eu disse, o que é unção na pregação? Unção na pregação é simplesmente eu falar o que a Bíblia diz. Meu Deus. Porque quando Jesus vai debater com o diabo, Mateus 4, 1-10, Ele só recita a Bíblia. ele só disse assim, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, você não pode. Aí vem o maior problema. Paulo tinha decepção? Não. Paulo tinha frustração? Não. Paulo tinha lágrimas, Paulo tinha medo, Paulo tinha temores, mas ele disse assim, olhando para trás, eu combati o bom, Combate. acabei a carreira, Guardei a fé. agora o que me aguarda? Ele nunca aguardou nada daqui. Meu Deus. Sabe qual é o maior problema, pastor Felipe? É quando eu aguardo um crente me parabenizar. É quando eu aguardo um crente me reconhecer. Os elogios. É quando eu aguardo um crente me elogiar. Reconhecimento. Aí o que acontece? Eu entrei para o ministério e vem a pergunta dela. Eu vi o pai sofrer. Eu vi minha mãe várias vezes chorar por causa de crente. Falando mal dela, falando de tudo. E eu passava, às vezes, eu ia para o banheiro, eu passava 3 horas, eu escutava meu pai orar. Aquilo ali começou a me marcar. Então eu tive desejo. Eu quando fui para o ministério, na época, não tinha ainda esse glamour que tem hoje. Não tinha nada disso. Inclusive, quando eu fui, era numa época, não vou citar o nome aqui dessa igreja, que é a terceira maior hoje do Brasil, mas quando eu fui, era a igreja que estava mais sendo ridicularizada, e quando eu passava na rua de gravata, que eu sou um de gravata, aí o pessoal dizia, um pastor vagabundo, pastor sem vergonha, e eles diziam, Que triste. por causa desses escândalos, nada disso tirou a glória de ser pastor. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte, quem sabe e coloca a sua vocação no chamado, pode ter o que tiver, mas você nunca vai se decepcionar, Amém. porque você sabe quem te chamou. Sabe da sua vocação. Pronto, é só isso. Eu sei em quem tem um Cristo. Ah, verdade. Agora, quem entra para o ministério? Porque é o seguinte, o papai colocou, a mamãe colocou, o porquê quer fazer a vida, ele vai se suicidar. É isso aí, meus amigos. O que você achou do conteúdo? Deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.